Pessoal, então vamos retomar agora falando das estruturas externas da bactéria. E essas estruturas externas, elas ficam após a parede celular. Então a bactéria tem a membrana plasmática e após a membrana plasmática, as que têm parede celular, eu disse que os molicutes não têm parede celular, mas aqui considerando que grande parte das bactérias tem parede celular. Os molicutes são exceções, tá? Então, após essa parede celular, que protege a membrana plasmática, o próprio nome fala parede, né? Então a parede é o que? Mais rígida, e aí protege e também dá a forma, na verdade, da bactéria. Aquela bactéria, se ela é coccus, se ela é um vibrião, se ela é um bacillus, né, em forma de bastão, está muito ligada à questão da parede. Então essa parede celular é extremamente importante porque ela vai dividir as bactérias em dois grupos que a gente vai ver daqui mais para frente. Então existem bactérias que são chamadas gram-positivas e as bactérias do grupo das gram-negativas, certo? E essa divisão é extremamente importante dentro da microbiologia, dentro do estudo de procariotos. Então, a parede celular, de acordo com o formato dessa parede, ou com a estrutura dessa parede, você divide a bactéria em dois grupos, gram-positiva e gram-negativa. E de antemão, as bactérias que causam a maior número de doenças no campo, em plantas, são gram-negativas, certo? Essa é informação bacana. Mas aí, após essa parede, a gente vai estudar a parede mais para frente, existem algumas estruturas. Então, quais estruturas é essa? Vamos estudar agora. Cápsula é uma das estruturas, certo? Essa cápsula, ela pode ser chamada de glicocálice, certo? Então, às vezes, mais de um nome, né, para dar sentido à mesma estrutura. Então, cápsula e glicocálice são sinônimos. Os flagelos, os pilos, as fímbrias e filamentos axiais, tá? Então, fímbrias e filamentos axiais são estruturas parecidas, embora tenha as suas diferenças. Fímbrias e filamentos axiais são estruturas que geralmente estão em bactérias que causam problema nos humanos. Dentro da agronomia, bactérias que têm fímbrias e filamentos axiais não são importantes, tá bom? Então, para nós aqui, o que é mais importante? Cápsula, flagelo e pilos. Mas eu vou falar sobre essas outras duas estruturas, certo? Então, vamos ver aqui, ó, uma bactéria, aquela fotografia, né? Aqui a gente tem as camadas. Essa camada aqui, amarela, seria a membrana plasmática. Essa escura aqui, essa marrom escura, seria a parede. E aqui, essa marrom clara, é a cápsula. Então, a bactéria que tem cápsula, ela fica protegendo aí em volta da parede. Então, a gente tem a cápsula, que seria essa membrana aqui, essa estrutura que envolve a parede. O pilus, que é essa estrutura aqui parecendo um charuto, certo? As fímbrias, que eu disse que principalmente para bactérias que causam doenças em seres humanos. E flagelo, que são essas estruturas usadas para locomoção. Os filamentos axiais, a gente não tem uma bactéria aqui com filamentos, porque o filamento é bem característico de um grupo de bactérias que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Mas os filamentos, ou as fímbrias e os filamentos, são estruturas bem parecidas. Beleza? Então vamos estudar essas estruturas. Então vamos lá falar do glicocálice. Então o glicocálice, só lembrando, ó, essa estrutura aqui que envolve a parede celular, tá bom? A gente vai falar da parede mais para frente. Então o que o glicocálice ele é? Tá vendo que a gente tem aqui uma bactéria, em volta dessa bactéria você tem o quê? Uma estrutura que é o glicocálice propriamente dito, né? E essa estrutura ela forma biofilmes, que a gente vai comentar. E esses biofilmes aqui produzido pela essa bactéria. Então, vocês percebem que a bactéria ela começa a excretar substância e essa substância ela forma o glicocálice, que é a cápsula, certo? Então, você está vendo aqui esses pontinhos aqui, ó, essa bactéria em forma de cocos.
E aí você está vendo esse halo mais claro, que seria o que? A cápsula dela, que é o glicocálice. E aí essa cápsula aqui, quando ela é viscosa, ela forma o biofilme. Então existe hoje muito entupimento de catéteres dentro dos hospitais que são provocados pela bactéria formar esse biofilme. Então você tem ali um catéter, às vezes, dentro ali da UTI, e esse catéter, se ele não for bem limpo ou asséptico, né, não for feita uma asepsia, ele pode gerar uma bactéria, essa bactéria ela começa a se multiplicar, forma esse biofilme e aí entope esse catéter, e aí a função, ele deixa de ter a função. Então por isso que dentro da UTI é muito restrito a entrada de pessoas, né, principalmente para não levar contaminação. Não é UTI neonatal, de criança ou de adulto, você não pode ter um acesso livre. Quando entra, tem que ter todo um preparo, uma asepsia, uma roupa diferente para evitar esse tipo de contaminação, certo? Então vamos lá. O glicocálice é aquela cápsula protetora da bactéria. Geralmente uma gelatina em volta dessa bactéria, certo? Uma cápsula mais gelatinosa. Então aqui, ó, envolve as células bacterianas externamente. Então aqui externamente, aqui tá vendo essa cápsula. São polissacarídeos. O que é isso? São açúcares ou polipeptídeos ou proteínas, né? Então pode ser uma substância açucarada, uma substância proteinada, que são os polipeptídeos, né? Que formam as proteínas. E aí formando o que? O biofilme. Então aquele excreto, né, da bactéria, se for açucarado, ou pode ser proteinado. São chamados de cápsula, eu já comentei, e estão associados à virulência da bactéria. Então, geralmente, a bactéria ela causa virulência. O que é virulência? Doença, devido às substâncias do glicocálice. Então, a substância aqui do glicocálice, ela pode, ou ela tem ligação à questão da doença. Então, o reconhecimento do patógeno com o hospedeiro pode estar ali também no glicocálice, ou esse glicocálice ele já pode ter um efeito no patógeno, né, causando já ou no patógeno não, desculpa, no hospedeiro, causando já uma predisposição ali ao hospedeiro. Então você tem sinalizações químicas dos produtos aqui do biofilme. Então eu vou dar um exemplo no controle biológico para nós da agronomia. Hoje em dia o controle biológico ele é muito usado para controlar diversas doenças, patógenos que ficam no solo. Exemplo, nematóide. Então o nematóide está lá no solo, na espera do seu hospedeiro. Então quando a gente planta uma semente de soja, o que se faz hoje para o controle de nematóide? Você coloca a bactéria na semente. Essa bactéria ela pode ir em forma de esporo, que a gente vai comentar, no gênero bacilo, e aí esse esporo, quando ele está em contato com a semente, se planta, aquela semente ela vai emitir a radícula, vai liberar compostos que vão estimular o desenvolvimento da bactéria. Essa bactéria começa a se multiplicar, certo? No solo. A parte aérea vai sair do solo e vai ficar o quê? A raiz. E aí essas bactérias aqui que produzem biofilmes começam a crescer junto com a raiz. Então a raiz ela começa a crescer no solo, essa bactéria ela começa a se alimentar dos exudados ali da raiz, que tem açúcar, que tem carbono, que a bactéria está ali para se alimentar, buscando alimento, e acompanha aquela raiz criando uma proteção. Então, uma das formas de controle biológico é a produção do biofilme da bactéria em volta da raiz. E esse biofilme, ele pode, né, produzir uma substância tóxica ao nematóide, ali uma forma de criar alguma substância que são tóxica, ou ele pode impedir que o nematóide consiga achar a raiz, porque tudo que está sendo produzido pela raiz, que seria uma sinalização química para o nematóide, está sendo consumido, envolvido pela bactéria. Isso aí é outra forma também de controle, tá? Então o biofilme, ele protege, no caso ali, a raiz, e essa proteção, ela impede que o nematóide chegue e ataque essa raiz. Essa é uma das formas, tá? Só para ficar mais prático. E aqui, ó, uma outra situação que a gente tem é
a cárie. Então, a cárie ela é provocada aí por Streptococcus, que é um gênero, né? Então, aqui, Streptococcus, tá vendo? Você lembra que eu falei lá daquelas bactérias Coccus, quando tem uma forma de cadeia, um coco ligado ao outro, é chamado de Streptococcus. Então, muitas vezes, o gênero da bactéria faz alusão ao tipo da morfologia. E aqui, só para a gente pegar o gancho aqui, ó, então essa bactéria, ela fixa-se na superfície dos dentes. Então, esse glicocálice, ou cápsula, ele tem essa função de pegajosidade, ele gruda, como se fosse uma cola, um visgo, certo? E aí, uma vez colado no dente, ela já está apta ao quê? A começar a digerir fontes de alimento. Então, aquela pessoa que não passa o fio dental, que não escova o dente, essa bactéria, uma vez colada no esmalte do dente, ela começa o quê? A liberar enzimas para causar a digestão desse alimento. E essa enzima aí que ela libera acaba causando a cárie, causando interferência aí no esmalte do dente e na raiz do dente, e aí causa esse apodrecimento, tá? Então, ó, o Streptococcus mutans pode usar sua cápsula como fonte de nutrição. Então, caso aquela pessoa que faça uma escovação dentária e aquela bactéria fica sem alimento, o que ela começa a fazer? Ela começa a comer, ela começa a se alimentar da cápsula. Então, a cápsula, se for proteica ou açucarada, ela fica ali um tempo sobrevivendo já com a reserva ali da comida produzida na sua cápsula. Esperando o quê? Até que aquela pessoa volte a relaxar e aí sobra comida e a bactéria começa a se alimentar dessa comida, tá? Então, ó, ela nutre da fonte, né, da cápsula, degradando e utilizando os açúcares quando os estoques de energia estão baixos. Então, quando tem pouco estoque de energia, uma das funções da cápsula, primeiro, prender no substrato. Segundo, nesse exemplo claro aqui da cárie, serve de uma reserva de alimento para a bactéria conseguir sobreviver, certo? Então aqui, ó, existe algumas fotografias, vocês estão vendo aqui, ó, essa tipo uma gelatina, que é a questão da cápsula, que a gente chama de, que eu falei ali na frente, que são as biofilmes, né? Então, isso aqui é a produção de biofilme da bactéria, ela vai criando essa cola. Então, assim, ele serve de fixação. Então, depois da fixação no substrato, as bactérias podem crescer, né, em diversas superfícies, como pedras em rios, com correnteza rápida. Então, ali no rio, ali onde tem aquela correnteza, isso aí serve de fixação. Raízes de plantas, eu comentei com vocês. Então, a bactéria ela começa a sobreviver ali, né, e acompanhar o crescimento radicular. Dentes de seres humanos, implantes médicos, isso é um perigo, tá? Nos catéteres também, canos de água e até mesmo em outras bactérias. Então, uma bactéria menorzinha, ela pode fixar na bactéria maior, beleza? Então, mais uma fotografia aqui, ó, você está vendo a bactéria, então ela fixa ao substrato e com isso ela deixa de ser o quê? Volátil, ela não vai ser jogada de um lado para outro, ela vai ficar ali permanente naquele local. Então, mais uma imagem aqui da bactéria, aqui tá vendo os cocos? Tá vendo os streptococcus aqui, ó, crescendo em cadeia? Então aqui ela está ancorada no substrato e com isso essa cápsula aí, dá a ela essa propriedade, né? Beleza? Então a gente falou sobre glicocálice ou cápsula, tá? Então são a mesma coisa. Agora a gente vai falar dos flagelos, certo? Então voltando aqui, ó, o flagelo da bactéria, a principal função é locomoção, é motilidade que a gente chama. Então, dentro da bactéria, a gente não fala locomoção propriamente dita, movimentação, mas a gente fala motilidade, que é a movimentação. E aí, pessoal, existem alguns nomes, né, dentro da microbiologia para dar aí essas bactérias. Então, a bactéria que tem apenas um flagelo aqui em um determinado polo, ela é chamada de monotríquio. Tá? Então é único flagelo, né? E polar, porque está apenas em um polo. Aqui a gente tem anfitríquio, que é o quê? 2 flagelos mais
nos extremos, né? Então, anfitríquio seria 2 flagelos nos extremos. Você está vendo aqui uma bactéria espiralada, né? E aqui uma bactéria em forma de bacilos. Aqui a gente tem os Lophotrichia, que é o quê? Um tufo de flagelo em um polo. Seria esse tipo aqui de bactéria. E aqui a gente tem as peritríquias, que é o flagelo espalhado ao longo do corpo da bactéria, que seria lá aquela imagem que eu mostrei no primeiro slide, que eu vou voltar aqui para a gente rever novamente. Deixa eu voltar. Essa aqui, ó. Então, o Bacillus, que é a bactéria hoje mais usada no controle biológico de doenças de plantas, eles são o quê? É aquele tipo de bactéria, né, que eu mostrei aqui, ó, que são as peritríquias, ou peritríquio, tá? Então, flagelos espalhados por todo o corpo da bactéria. Então, um Bacillus é peritríquio, beleza? Esses nomes, eles servem muito na questão da identificação, para quem está fazendo a correr chave, né? Isso é interessante, a questão dos flagelos. E aqui, ó, para ficar mais legal, por que a bactéria tem flagelo? Tá vendo que ela, de acordo com a movimentação do seu flagelo, ela pode ir para frente, ela pode parar, né? Pode ir para trás, certo? Então aqui a gente tem aqui uma bactéria com apenas um flagelo. Aqui tem a bactéria com vários flagelos, né? As peritríquias no caso. E quanto mais flagelo a bactéria, ela deve ter uma função, né, de movimentação. Então você está vendo aqui, de acordo com a rotação, seja horária ou anti-horária, essa bactéria ela tem um direcionamento. Então aqui ela está caminhando nesse sentido, ó, à medida que ela está rotacionando. Aqui ela para de rotacionar, e aí ela abre os flagelos, e aí a direção dela é mudada. Aqui ela veio, parou, né? E aqui ela rotacionou de novo e foi nesse sentido. Então ela consegue, teoricamente, fazer movimentações em círculo, né? De acordo com o quê? Com o estímulo. Então se tem aqui um estímulo para ela, ela pode ir em direção a esse estímulo. Então aqui mais uma vez, ó, aqui tem um agente atrativo para cá, tá vendo? Nesse verde mais escuro. Então a bactéria ela sai daqui, ela se movimenta para cá, para, vem até aqui e vai em direção ao atrativo, que aí pode ser uma raiz de planta, pode ser uma folha, se for uma bactéria que causa doença, tá? Então essa movimentação do flagelo faz com que a bactéria ora vai para frente, ora vai para trás, rotacionando o flagelo horário, anti-horário, e isso é muito interessante. E aí a ancoragem desse flagelo, geralmente ele vai estar ancorado na membrana e na parede. Aqui a gente tem um exemplo de uma bactéria gram-negativa, que eu comentei com vocês, e aqui uma bactéria gram-positiva, que a gente vai falar mais à frente. Mas de antemão, a gram-negativa tem duas membranas plasmáticas, duas, e a gram-positiva só tem uma membrana plasmática, tá bom? E essa membrana plasmática externa aqui faz parte da parede celular da gram-negativa. Só o detalhe, gram-negativa, gram-positiva. As bactérias que causam doenças em planta, grande maioria, essas gram-negativas, e como é que esse flagelo é ancorado, ele é preso aí na bactéria. Bem bacana essa imagem, certo? Aqui mais uma fotografia, só para a gente entender a questão aqui da polarização, questão da corrida de íons, que vão fazer com que esse flagelo se locomove para frente ou para trás, certo? Aqui é mais um exemplo, né, dessa locomoção. Então aqui ela girando nesse sentido. Para ela parar, ela abre os flagelos e aí ela para o movimento e aí ela rotaciona de sentido contrário para voltar, né, para o outro sentido. Então, de acordo com os estímulos, né, esse estímulo aqui ó, moléculas atraentes do soluto, essas bolinhas. Essa molécula é reconhecida aqui pela bactéria. E esse sinal é levado para o flagelo, e esse flagelo vai ser movimentado, ora para a bactéria ir para frente, ora para ir para outro lado, né? E aí ela vai ser direcionada para onde ela quer ir, certo? Então tudo é o quê? É chamado de taxia. Então a taxia, movimentação celular, e essa taxia, quando ela é
promovida por moléculas químicas, ela é chamada de quimiotaxia, e essa quimiotaxia, ela é identificada, essa molécula, e aí esse gradiente, ou da onde está vindo essa quantidade, né, de molécula, o flagelo ele é direcionado para que a bactéria é proporcionada, ela vai para frente, né, propelida para onde está vindo essa taxia ou essa molécula. Agora vamos falar das fímbrias e pili. Então, ó, fímbrias e pili são bem parecidos, certo? Então são estruturas mais curtas e delicadas, semelhante a pelos. Então a gente pode fazer aí uma analogia aos pelos aí do nosso braço. São proteicas, né, que é uma molécula chamada pilina, que é a proteína, presente em muitas bactérias, especialmente em gram-negativas. Então, aquelas bactérias gram-negativas, que eu falei que é a maioria que causa doença em planta, existe a questão das fímbrias e pilin, tá? Os dois tipos são fímbrias e pilin ou singular pilus, tá? Então, aqui no latim, pilus seria o singular, né? E pilin o plural, assim como campus, campi. Campus, no caso campus colinas, do IFTO, é singular. Campi é o plural de campus, beleza? Então, fímbrias e pilin, vou mostrar para vocês qual seria a estrutura, né? Seria, aqui no caso, ó, essa aqui é um pilus, certo? Que é o singular de pilin, e aqui as fímbrias são essas estruturas. Então, o pilus ele é um pouco mais comprido e tem uma função diferente, um pouco diferente das fímbrias, certo? Então, vamos lá. Então, função das fímbrias. Função de adesão, virulência e aderência aí no substrato, tá? E também para a produção de biofilmes. E o peeling? Singular pilus, a gente já falou, né? São mais longos que as fímbrias, porém é menor número. Qual que é a função? Transferência de DNA e também pode estar ligado à motilidade, movimentação da bactéria. Então, eu falei para vocês na aula passada, né, naquele vídeo passado, que existe um DNA separado na bactéria, que algumas bactérias que têm um plasmídio. Então, vou voltar novamente aqui, ó, nessa imagem, que ela é bem legal. Então, esse plasmídio aqui, ó, ele pode ser passado de uma bactéria para outra pelo pilin, tá? O pilus. Então, aquele pilus, que é aquele canal, se liga a uma bactéria que a gente chama conjugação, e aí essa bactéria, se ela for resistente a um determinado antibiótico que está, né, sendo provida por esse plasmídio, ela pode passar essa resistência para outra bactéria por essa estrutura aqui, ó, que é o pilus. Então aquele plasmídio ele entra aqui, sai e é transferido para outra bactéria. Isso acontece na natureza. Tá? Então peeling é essa função. E também locomoção. E as fímbrias, aderência, virulência e também produção de biofilmes. Então vamos ver aqui, fímbrias, né, polos da célula ou distribuídos por todo o corpo. Ele pode estar em alguma região determinada ou em volta por todo o corpo, as fímbrias. Então aqui um exemplo, ó, isso aqui, ó, é uma bactéria, né, que causa gonorreia nos seres humanos. Parece uma semente de cajá, né, que tem aqui as fímbrias espalhadas por todo o corpo. Pode variar em quantidade e a função básica, a gente já falou, aderência no hospedeiro, né? Aderência em superfícies diversas. E também, né, aderência aí também em biofilmes produzidos por outras bactérias. E aqui, ó, mais um exemplo das fímbrias. Ó, outro exemplo, então você tem flagelo, são maiores, e aqui esses pelinhos aqui, ó, são menores fímbrias. Então aqui, exemplo, ó, salmonela, que é um gênero de bactéria que causa aí difteria, certo? E aí o pili, né, mais longo que as fímbrias, 1 ou 2 por células bacterianas. A função pode ser motilidade, né, pulsante, e também a questão da transferência do plasmídio. Então aqui, ó, motilidade pulsante, curto, abrupto e intermitente. Aqui está dando um exemplo de Pseudomonas
aeroginosas, né, que podem locomover pelo pílen. Aqui motilidade por deslizamento, que é um outro tipo de motilidade, mais suave, né? E também utilizado em ambientes com baixo teor de água. Também pode ser usado ali também como biofilme ou ancoragem em substratos, certo? E principalmente, pessoal, transferência de material genético. Então um processo aí que a gente chama de conjugação, que eu falei, em que a bactéria A e a bactéria B se juntam, e aí com isso há uma transferência desse material, e como resultado você tem o quê? Novas funções, as células receptoras. Aquela célula bacteriana que não era resistente ao antibiótico passa a ser resistente ao antibiótico, né? Além da resistência ao antibiótico, pode ser uma função determinada, habilidade de degradar o seu meio, né, com mais eficiência. Então, de forma geral, quando há essa conjugação, essa transferência, aquela bactéria que recebe aquele DNA, ele vai proporcionar a ela características, funções que ela não tinha antes, certo? Então, de modo geral, é isso. E aqui a gente tem, ó, como é que funciona. Você tem o pilus, né, ligado aqui a outra bactéria, e aí você tem a passagem desse. Então, seria grosso modo aí, uma reprodução meio que sexuada, onde há troca de informações. Aqui mais um exemplo, você tem o plasmídio, né, de uma bactéria A, e aqui a bactéria B não tem esse plasmídio. Ocorre aqui a conjugação, né, o pilus de uma vai até a outra, e aí esse plasmídio ele é replicado, e aí ele é passado para outra bactéria. Então aqui mais uma imagem colorida, né, com a mesma forma. Então você tem esse DNA maior, que é o DNA que a bactéria tem, mas algumas têm um DNA menor. Esse DNA menor ele pode ser passado, e aí aqui a replicação, a passagem, né, para outra bactéria receptora, pelo pilus, né, e depois essa bactéria agora começa o quê? A ser uma bactéria que tem agora uma propriedade que não existia antes. Ela começa a se multiplicar a partir daqui, já com os seus filhos, já com o plasmídio. Beleza? Filamentos axiais, pessoal, a função principalmente na motilidade da bactéria, e um exemplo que a gente tem aqui é que são bactérias que causam doenças sexualmente transmissíveis, que é a sífilis. Tá? Como não são bactérias que causam aí problema na agricultura, eu não vou me prender a muito ela, mas aqui o que ela tem aqui? Esses filamentos axiais são essas cordinhas aqui, ó, tá vendo? Que envolve a bactéria. Então, ela envolve a bactéria no corpo da bactéria, e esse filamento, ele tem função de locomoção dessa bactéria. Então, aqui tem algumas informações, eu não vou me prender, porque nosso vídeo já está ficando bem extenso, mas esse filamento aqui, ele se mexe, e com isso a bactéria se move, né, fazendo aí um espiral, e aí com isso ela consegue se locomover. Então, aqui a gente tem aqui, ó, a bactéria causando aqui a sífilis no órgão genital feminino, aqui no órgão genital masculino, então ela se adere também, né, ao substrato. E aí, uma das formas da gente se livrar, né, de doenças sexualmente transmissíveis é camisinha, principalmente aquelas pessoas que não têm parceiros fixos, né? Então, você tem a possibilidade de adquirir essas doenças, que antigamente não tinha cura, né, hoje ficou mais fácil, mas mesmo assim causa dano ao organismo. Então aqui você tem a gonorreia, a bactéria que causa gonorreia, a bactéria que causa sífilis, aqui a gente tem o vírus da AIDS, né? Isso tudo pode ser protegido pela camisinha. Então, o Flemmer, né, ele é um cara que trouxe aí a primeiro questão do isolamento do antibiótico, e com esses antibióticos, né, eu consigo tratar gonorreia. Então aqui tem uma publicidade aqui, ó, em que fala penicilina, né, cura gonorreia em 4 horas. Então, antes aqui de 1930, né, aqui tá falando aqui 1941, no qual esses dois pesquisadores desenvolveram um processo para a produção de penicilina industrial, e já estava disponível aí para a Segunda Guerra Mundial. Então a penicilina salvou a vida de muitas pessoas que
brigaram na guerra, e principalmente, né, daquelas pessoas que tinham doenças crônicas aí, gonorreia e sífilis, né, hoje conseguem viver uma vida mais digna. Tá bom? Pessoal, vou parar o vídeo e aí a gente continua na próxima.